Bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, segundos anos da Escola Padre Gerson. Gravando, como vocês sabem, né? A gente costuma gravar nossas aulas para ficar registrado. Por quê? Dúvidas, questionamento, aquele que não assistiu tem a oportunidade de assistir. Minha internet estava ruim na hora, o telefone não deu, mas quer dizer, não vai ficar sempre. É só a gente procurar e assistir todo o conteúdo que aconteceu na aula. Certo, gente? Então, não tem justificativa. Aquele aluno disse que não deu para assistir a aula e não assistiu porque não quer. Mesmo a gente não tendo internet, mas alguém, algum amigo, algum tio, alguma familiar tem internet, e a gente pode fazer esse esforçozinho de ir na casa do tio, na casa de um colega, ir num supermercado, onde tiver internet, que praticamente hoje internet você encontra em quase todos os cantos, e assistir, ver os pontos mais importantes para interagir com a aula. Aí tem gente que quer que eu fique explicando o conteúdo da aula. Eu não vou fazer isso, gente. Por que eu não vou fazer isso? Porque são vários alunos. Se a gente explica um, vem o outro, vem o outro. Assim, estou gravando todo o conteúdo falado aqui, toda a explicação, toda dúvida que vocês tiverem, vocês tiram aqui, vai ficar gravado. Então, aquele que perdeu, que tiver alguma dúvida da atividade, vai, assiste e vê qual como é para fazer essa atividade, como é para entregar e tudo mais, certo? Porque se eu for explico aqui, for explicar cada aluno que me pergunta, aí, meu amigo, aí o professor não vai nem ter tempo de comer mais, porque, sinceramente, são muitos alunos. Um pergunta aqui, outro pergunta, e não é só uma escola também. Por isso, para evitar essas coisas, não é que o professor é chato, não é que o professor quer explicar, não. Porque o professor já está facilitando a vida de vocês para passar a mesma explicação. Por isso, essas aulas gravadas. Certo, gente? Pessoal, olha só, hoje eu quero fazer uma revisão boa com você, uma revisão com pontuação. Hoje nós vamos falar sobre as pontuações. Por quê? Porque as pontuações, a gente tem que dominar ou tentar dominar ela, porque está dentro da gente, está dentro da escrita da gente. Tudo que a gente faz, seja verbalmente, que tem uma pontuação não explícita, mas tem, também escrito, precisamos saber o uso correto da pontuação para passar aquela compreensão legal, aquela compreensão que a gente imagina no nosso texto. Então, preparei uma aula hoje sobre pontuação, para a gente fazer uma revisão, que isso vocês já viram. Então, eu vou fazer uma revisão hoje sobre pontuação. Vamos falar um pouquinho sobre esses carinhas que a gente precisa conhecer e precisa saber usar. E principalmente aquele que tem muita gente que tem uma dificuldade imensa, que é a vírgula mesmo. Se a gente não sabe usar ele, muda o sentido do contexto todinho. Pode falar, Irene. Quando eu estou escrevendo um texto, alguma coisa, não é que eu não saiba usar a pontuação. Ninguém sabe perfeitamente, né? Mas não é que eu não saiba. Mas eu esqueço completamente de colocar qualquer pontuação nos seus pontos. Esqueço completamente. Não, mas só que, Irene, você tem que ter uma ideia, é o seguinte, vírgula não é que a gente esquece, vírgula é o sentido do texto. Se você lê o texto que você fez, sem vírgula nenhuma, você vai ler, passando aquele entendimento que você queria. Você vai sentir necessidade de colocar alguma pontuação em algum momento. Uma vírgula, um ponto continuativo, 2 pontos. Aí, isso, o interessante de pontuação não é para a gente decorar, é para a gente aprender. Quando a gente aprende, a gente, na nossa escrita, vai sentir a necessidade de se colocar a devida pontuação, principalmente a danada da vírgula. Porque se você faz um texto, não tem nenhuma pontuação, você pode entender, porque foi você que formulou, mas outro não vai entender. E até você mesmo, se você pega esse texto sem nenhuma pontuação, guarda ele. No outro dia você vai ler, eu tenho certeza absoluta que você mesmo não vai entender. Por isso que a pontuação é necessária. O texto pede a pontuação. A sua compreensão pede a pontuação. Por isso que é bom a gente ter essa noção, ter esse conhecimento para saber usar ela. Fácil, eu não digo que seja. E difícil também não. É só uma questão de
disciplina na escrita dos seus textos, na leitura, porque aí vai ficando na cabeça de vocês e vocês vão vendo com a prática, com a atividade, com o que vocês vão fazendo, a necessidade de colocar essa pontuação. Certo, gente? Deixa eu abrir aqui. Daqui a pouco, como vocês sabem, coloco a frequência e perto do final da aula, já sabe, né? Eu faço sempre aquela foto registradora, como se diz, né? Para a gente registrar o nosso momento e quem tiver com a câmera aberta, no final do bimestre vai ter uma pontuação extra. Isso é extra, o professor que está querendo dar. Quem abrir a câmera, beleza. Não é obrigado, todo mundo sabe. Se eu esquecer, alguém me lembra. Que às vezes a gente conduz a aula e chega um momento que esquece. Mas me lembro porque eu quero fazer esse exercício e no final a gente faz no final do bimestre a gente dá aquela pontuação merecida de vocês. Que a minha intenção é que vocês fiquem todos com 10. Eu tenho essa intenção, agora não sei se vocês têm. Aí vocês têm que querer tirar 10 para eu dar o 10. Também eu não vou dar 10 a cada um de vocês se vocês não querem, não é verdade? Por isso que o professor dá chance, dá oportunidade para todo mundo ficar com nota máxima. Deixa eu abrir aqui, viu, gente? Para procurar o que eu quero passar para vocês dois. A aula de hoje, que é sobre pontuação. Então, vocês já podem fazer as anotações de vocês sobre o diário de bordo. Porque diário de bordo também vai contar, viu, gente? Final de bimestre, quem tiver seus diários de bordo já vão entregando. Agora, o diário de bordo, você vai entregar o professor padrinho. E o professor padrinho parece que passa. É assim. O professor padrinho da turma, certo? Deixa eu ver aqui onde eu encontro a danada da pontuação onde eu botei. Eu sei. Uhum. Eita, pessoal, o caso é sério, o caso é sério. Deixa eu. São tantas coisas que às vezes eu me confundo onde botar as coisas, mas eu vou encontrar danada. Quiser fazer alguma pergunta, gente, pode fazer, viu? Sou tudo ouvido. Pronto, encontrei a danada. Agora eu vou só transmitir para vocês. Ô, professor. Oi, pode falar. O diário de bordo eu estou fazendo no caderno, não estou não fazendo aquele negócio. Não, sem problema, não tem problema nenhum. Você só explica o professor. Pelo menos para mim não tem problema algum, certo? Que a mesma informação tem. Aí você explica pro professor, professor, estou fazendo no caderno, data, tudo direitinho, está tudo explicado no caderno. Se o senhor quiser, eu mando a foto de tudo. Se não, o senhor me diz como faço para você. Gente, quem nunca fez esse diário de bordo é uma pontuação. Então, quer dizer, você vai ficar sem essa pontuação de diário de bordo. Que a escola, na última reunião que falou, deixou claro isso. Ó, vai ter uma pontuação. Se eu não estou enganado, são 2 pontos para o diário de bordo. Se eu não estou enganado. Certo? Então, vocês não podem dizer, professor, eu estou sabendo disso agora. Não, isso foi passado há bastante tempo para vocês, né? Desde o início. Gente, olha aí, então, deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Estão vendo, né? Agora, para a gente começar. Então, antes que a gente comece, deixa eu fazer uma chamada, uma pré-chamada aqui. Depois eu boto a chamada de vocês. Vamos lá. Irene está aí, já falou. Juan Vitor está aí com a câmera aberta, estou vendo. Rafael Melo. Rafael, oi. Melissa. Presente. Tô aqui, viu? Rafael, tô aqui. Muito bem. Lorival. Presente. Tainá. Presente. Aline Eduarda. Presente. Aline, você está morando aqui em Arapiraca ou em Maceió, Aline? Em Arapiraca, por quê? Porque eu vi umas fotos suas em Maceió. Eu disse, será que a Aline está em Maceió? Eu pensei que você estava em Maceió. Lucas. Presente. Felipe. Presente. Crislaine. Crislaine dormiu. Eugênia. Presente. Júlia. Presente. GCL.
Presente. Aderbal. Aderbal. Presente. Juliana. Presente. João Vitor. João Vitor. Raíssa. Raíssa. João Guilherme. Presente. Rafaela. Tô aqui. Eduardo. Presente. Maiara. Presente. Gisele. Presente. Sandriele. Presente. Pronto, gente. Olha, tem gente que a gente chama, não está presente, né? Aí, isso é uma análise que a gente faz sempre nas nossas aulas, porque a gente não está vendo a câmera de vocês aberta. Aí, por isso que a gente conversa, chama, para saber quem está mesmo, só ligou o telefone e saiu, não é? João Vitor falou, tô aqui, beleza. Deixa eu ver aqui. Aderbal, ainda não está a sua foto, Aderbal. Sempre eu estou orientando. Coloque a foto para eu saber quem é que está com esse nome. Certo? Então, é bom vocês colocar a sua foto no seu perfil para a gente identificar, ok? Então, vamos começar lá, certo? Depois a gente faz algum questionamento, alguma pergunta, vocês anotam aí para não esquecer, que a gente conversa depois. Vamos lá. Pessoal, então nós vamos falar hoje sobre pontuação. Como vocês sabem, eu disse que é muito importante para a gente, não só na nossa vida de estudante, mas tudo que a gente faz e escreve. Se não tiver uma boa pontuação, então quer dizer o quê? O texto não vai ficar compreensível. O texto não vai passar aquela mensagem que a gente pretende, que a gente quer, certo? Então, qual é a definição? Antes de qualquer coisa, saiba que pontuação e sintaxe andam de mãos dadas. Então, você estudando pontuação, você está estudando a sintaxe da língua portuguesa. Vírgula, aquele sinal incômodo que às vezes sobra, às vezes falta, né, Irene? E outras vezes a gente não sabe nem onde anda. Então, veja bem. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Por exemplo, quando eu digo não, espere. Ou não, espere. Então, eu estou querendo que você espere. Ou também, se não tiver a vírgula, olha como muda o sentido. Não espere. Então, quer dizer que a criatura não vai esperar. Já com a vírgula, eu digo, não, espere. Tá vendo? Que dá a entender que é para você esperar. Já sem a vírgula, não espere. Tchau. Ela pode sumir com seu dinheiro. Eu posso ter R$ 23,40. Se eu colocar a vírgula no local errado, numa escrita, posso mostrar que eu tenho só R$ 2,34. Então, quer dizer que mudou o sentido. Certo? Pode ser autoritária. Aceite-o, obrigado. Tudo bem? Então, quer dizer, você está pedindo o obrigado. Ou você pode dizer aceite, obrigado. Aceite, obrigado. Beleza? Certo? Então, a vírgula muda o sentido da coisa. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Então, você está especificando que só ele resolve. Ou isso só ele resolve. Não especificou. Isso é o poder da vírgula. E pode criar vilões também. Este juiz é corrupto. Então, você está dizendo, este juiz é corrupto. Está dizendo que essa criatura é corrupto. Este juiz é corrupto. E você também pode dizer que o juiz é corrupto. Este juiz é corrupto. Está vendo a diferença? Você pode criar um vilão e, dependendo do uso da vírgula, sem criar vilão. O que é, rapaz, que você está latindo? Esse cachorro não para de latir. Vamos lá. Ela pode ser a solução dos seus problemas. Vamos lá. Como assim? Ó? Vamos perder. Nada foi resolvido. Se eu mudo a posição da vírgula, vamos perder nada. Foi resolvido. Tá vendo que dá o sentido diferente? Só você saber usar a vírgula. E a vírgula muda também a sua opinião. Por exemplo, não queremos saber.
Então quer dizer que você não quer saber de nada. E agora eu posso dizer, não, queremos saber, sim. Está vendo que mudou a opinião? Ou você quer ou você não quer. Então, eu quero passar para vocês que isso tudo, a vírgula mal usada, mal colocada, pode mudar o sentido da oração. Certo, gente? Isso serve para nos lembrar que vírgula não é um problema de gramática, mas de formação. Lembre-se, a pontuação, principalmente a vírgula, está ligada diretamente ao seu conhecimento de análise sintática. Você precisará reconhecer o sujeito, o verbo, os complementos, os adjuntos. Lembra vocês, no início da aula, que eu sempre falava, gente, qual é a ordem mais comum das orações? Vocês lembram que eu falei isso, que a gente começou a revisar a sintaxe, que vocês precisam ter esse conhecimento. Qual é o conhecimento? Vocês precisam saber o que é o sujeito, o que é o verbo, o que é o complemento. Sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem. Mas quer dizer que a ordem certa das orações só é essa? Não. Pode vir um complemento primeiro, depois o verbo, depois o sujeito. O sujeito pode vir no meio, e isso é uma ordem direta. Mas o conhecido que a gente tem que entender, saber encontrar onde está o sujeito, onde está o verbo, onde está o complemento. Que o complemento pode ser adjunto, denominado, adjunto, adverbial, é o complemento da oração, certo? Esse conhecimento vocês têm que ter para entender melhor a pontuação, ok? Precisará também dominar orações coordenadas, subordinadas. Mais adiante a gente vai revisar sobre isso, o que as orações coordenadas e subordinadas. Coordenada que está coordenando o sentido da outra oração, e subordinada uma que depende da outra, certo? Vamos lá. Até porque, muitas vezes, a presença ou a ausência da vírgula poderá mudar não só o sentido, como vocês já viram, facilmente perceptível na propaganda anterior, que eu falei, nessas orações, mas também a análise sintática. Por exemplo, nas frases abaixo, a mudança de sentido e de classificação sintática. Olha só. Este juiz é corrupto. Então, veja o sentido da frase. E este juiz é corrupto. Juiz, entre vírgula, tem a função de vocativa. Ser vírgula, sujeito. Então, quer dizer que muda o sentido sintático da oração. É esse conhecimento que a gente tem que ter, é esse conhecimento que precisa a gente ter para saber que a vírgula é muito importante em nossos textos, em nossas escritas, certo? 2, vamos perder. Nada foi resolvido. Ou vamos perder nada. Foi resolvido. O primeiro, nada, é sujeito. E o segundo, objeto direto. Está vendo que a análise sintática, quando a gente coloca uma vírgula, ela muda a oração do texto. Como ela muda a análise sintática, também muda a compreensão do texto. Por isso que é muito importante você saber usar a vírgula para não mudar o sentido. Certo? Gente, tem uma frase que eu vou colocar até no chat para vocês verem aqui, que é bem interessante. Deixa eu ver se eu lembro dela. Sobre o poder da vírgula. Deixa eu ver aqui. Um minuto. Bom, veja bem, gente, essa frase que eu vou colocar. Deixa eu ver aqui. Olha só essa frase, gente. Vocês estão vendo aí, né, essa frase? Olha só. A mulher, olha só a colocação da vírgula. A mulher soubesse o poder que tem, o homem andaria de 4 à sua procura. Então, a vírgula aí usada está dando todo o poder da mulher. Já eu, se fosse colocar, eu mudaria essa vírgula e colocaria aqui. Olha só como fica o sentido. Olha. A primeira diz, a mulher soubesse o poder que tem, o homem andaria de 4 à sua procura. Já a segunda, eu mudei a vírgula. Olha o sentido. A mulher soubesse o poder que tem um homem,
andaria de 4 à sua procura. Eu gostei mais da segunda frase, não é não? Me diga vocês. Mudou ou não mudou o sentido? Mudou, prefiro a primeira. Não, a segunda está mais bonitinha, está mais consistente. Diga se não está. A primeira. Não, a segunda. Gente, então, isso eu quero passar para vocês, o entendimento que é muito importante a vírgula na compreensão do texto, Porque já pensou, se você coloca uma vírgula dessa, aí você coloca a vírgula aqui embaixo, você está dando plenos poderes ao homem. Você coloca a vírgula em cima, está dando plenos poderes à mulher. Então, olha o sentido. Aí, embaixo você diz que o homem é machista, é não sei o que lá. E em cima vai dizer que a mulher está se sentindo, é feminista. Então, veja o poder que a vírgula tem. Essa atenção que eu quero chamar de vocês. Quando vocês escreverem o texto de vocês, que colocarem a vírgula, e vocês lerem, respeitando a pontuação, vocês vão ver o sentido que a vírgula tem dentro do texto. Por isso que é muito importante, Irene. Irene, então, como você está falando, coloca e esquece de colocar. Então, o seu texto ele vai ficar praticamente sem sentido. Ô, professor, Oi. É porque assim, eu entendo que tem essa questão, vamos supor, dessa frase, que a mudança da vírgula mudou o sentido dela, ou então a ausência dela muda o sentido da frase. Isso eu sei. Só que quando eu estou escrevendo, eu escrevo na tonalidade que eu vou ler o texto, né? Aí eu não coloco. Não, isso é um normal do estudante, Irene. Porque, pronto, eu estou conversando com você aqui. Eu preparei esse texto aqui para vocês, esse texto. Esse texto, se eu fosse escrever como eu estou falando, tinha coisa que vocês iam ficar sem entender. Por isso que é a diferença da língua falada para a língua escrita. A gente tem que entender qual é essa diferença. A gente tem que entender que a língua escrita, ela merece atenção na pontuação, merece atenção nos conectivos, merece atenção nas conjunções, que isso a gente vai ver mais adiante um pouquinho. Nós temos que ter esse sentido, porque senão o texto ele vai fugir um pouco. Não você que está formulando a ideia. Você sabe o que você está falando. Mas mesmo você, criando um texto, do jeito que você fala, guarda ele. Deixa um tempo. Depois você faz o teste. Pega ele e vai ler. O seu cérebro já, vamos dizer, já esqueceu todo o conteúdo. Já voltou ao normal. Quando você vai ler, você vai dizer, oxê, o que foi que eu quis dizer aqui que eu não estou entendendo nada? Eu lembro disso, sabe por quê? Porque quando eu era criança, adolescente, que eu comecei a escrever carta, que antigamente não existia e-mail, né, nem WhatsApp, nada, a gente queria se comunicar com um parente fora, aí meus pais não sabiam ler e escrever, e a gente estava na escola, chamava a gente para escrever as cartas para os irmãos dele, de São Paulo, de outra cidade. E a gente escrevia. A gente não dominava a pontuação, escrevia do nosso jeito, do jeito que ela estava ditando e a gente escrevendo. Aí, com o passar do tempo, com o passar do conhecimento, que eu pegava aqueles rascunhos de carta, às vezes, até um dia desse eu tinha, agora eu não sei onde anda não, os cadernos. Eu até ficava sem entender o que foi que eu quis dizer nesse texto. Por quê? Porque não tinha pontuação. Eu falava como estava montado na minha cabeça, mas não sabia formular para colocar na palavra. Pensava que estava passando aquilo que tinha na minha cabeça, mas não. Por isso que essa é uma coisa, a língua escrita é outra. É esse cuidado que eu quero que vocês tenham, certo? Vamos lá. Então, veja que poema intrigante. Cujo poeta, muito astuto, quer dizer, muito inteligente, faz uma declaração de amor para 3 mulheres que estavam apaixonadas por ele. Soledad, Lia e Iria. Conforme a pontuação que cada um empregasse na leitura. O poeta diria que amava ou Soledad, ou Lia, ou Iria. Então, vamos lá. Irene, que você quer ler esse poema para mim, Irene? Leia respeitando a pontuação. Pode ler?
Leio, professor. Deixa eu colocar o celular de lado aqui, viu? Pronto, lê aí para ver. Lê a primeira e a segunda estrofe, para a gente entender. Três belas, que belas são. Querem que, por minha fé, eu diga qual delas é, que adora meu coração. Se consultar a razão, digo que amo soledade. Não lia cuja bondade ser humano não teria. Não aspiro a mão diria que não tem procura beldade. Não, não tem pouca beldade. Veja bem. Então, quer dizer, ele aqui fez o poema. Agora ele vai dizer que ama-se soledade. Assim, leia agora de novo. Do início. Agora, lê onde eu parei aí. Do início, isso. Não é aqui que adora meu coração, né? Não, você vai três belas. Começa de novo. Três belas, que belas são. Querem que, por minha fé, eu diga qual delas é, que adora meu coração. Isso. Se consultar a razão, digo que ama soledade, não lia. Não tem nada a ver. Cuja bondade não ser humano teria. Não aspiro a mão de iria, que não tem pouca beldade. Pronto, então quer dizer que ele ama aqui soledade. Então agora ele vai para cá. Ama-se lia. Assim, lê agora. Três belas, que belas são. Querem que, por minha fé, eu diga qual delas é que adora meu coração. Se consultar a razão, digo que ama a solidade? Não. Lia cuja bondade ser humano não teria. Não aspiro a mão de iria, que não tem pouca beldade. Ó, então quer dizer, ele já mudou o sentido. Aqui ele já ama Lia. E agora ele vai falar com referência a Iria. Como fica? Três belas, que belas são. Querem que, por minha fé, eu diga qual delas é, que adora meu coração. Se consultar a razão, digo que amo soledade? Não, Lia, cuja bondade ser humano não teria. Não aspiro a mão de Lia, que não tem pouca beldade. Olha aí, então, veja bem. Como a vírgula mudou o sentido. Ele, no mesmo texto, ele disse que amava uma, com o mesmo texto mudando a pontuação que amava a outra, no mesmo texto mudando a pontuação que amava a outra. Então, quer dizer, esse texto serve para que vocês entendam o poder que tem a pontuação. Cuidado, minha gente, cuidado, porque às vezes a gente vai escrever um bilhetezinho, um recado simples. Se a gente coloca a pontuação no local errado, a mensagem que você quer transmitir vai totalmente errado, certo? Então vamos lá. Pois bem, para começarmos bem a brincadeira, vamos aos sinais de pontuação, tradicionalmente usado nos textos de nossa língua. Olha só, todo mundo conhece aqui as pontuações de língua portuguesa, né? A vírgula, que é aquele pontinho com um cabrechinho, né? Assim, vamos dizer, um tracinho, ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto que pode ser o ponto final, o ponto continuativo, o ponto de interrogação, que esse é imprescindível, se a gente não usar ele, não tem sentido a pergunta. O ponto de exclamação a gente vai saber quando usar, o travessão, parênteses, aspas e reticência, certo? Então vamos lá começar a nossa brincadeira para a gente entender um pouquinho cada um deles. O mais chatinho que a gente tem é a vírgula, mas é como eu digo a vocês, isso aqui é de caráter de conhecimento, não é de caráter para vocês decorarem. Quer que vocês conheçam, saibam que usando a vírgula, a gente está trabalhando a sintaxe também, está mudando todo o sentido do texto, mas não é casar, professor, eu não entendo porque eu não sei o que é uma oração coordenada ou uma oração subordinada. Não se preocupe com isso. Você vai tentar entender o contexto da oração. Isso a gente vai fazer uma revisão mais adiante, certo? Então, vamos lá. Vírgula. Antes de tudo, sobre vírgula, é bom reiterar que seu conhecimento de sintaxe precisa estar em dia, para que entenda bem o que vou dizer a partir de agora. Beleza? A vírgula, pouco ou nada, tem a ver com prosódia, mas tem muito a ver com sintaxe. Estou insistindo nisso porque algumas pessoas colocam vírgulas
por causa de pausas feitas na fala, mas não é bem assim. Vírgula não vai por causa que você sente a necessidade de pausa, não é isso. Porque já pensou você escrever um texto cansado? Quantas vírgulas você vai colocar no seu texto porque você está cansado? Então não é bem assim. Então é bom a gente prestar atenção. A vírgula, na escrita, não necessariamente é uma pausa na fala, tampouco é usada para pausar quando se lê um trecho virgulado. Assim vale dizer que o importante é... Deixa eu ver quem está chegando. Vamos lá. Que o importante é, primeiro, saber que situações gerais não se usa vírgula. A vírgula não pode ser usada entre o sujeito e logo após o seu verbo. Isso é clássico, gente. Então, para separar o sujeito e o verbo, não se usa vírgula. Isso é o básico da língua portuguesa. Vocês têm que entender. Mas, para eu entender, eu tenho que saber o que é um sujeito na oração. Não é verdade? Isso que a revisão que a gente fez. A gente tem que saber o que é o sujeito, o que é o verbo e o que é o seu complemento. Então, essa é a base para a gente começar a entender que entre o sujeito e o seu verbo não se usa vírgula. Então, veja bem, olha, todos os alunos de aquele professor, que se a gente for olhar pelaquela pausa, então quer dizer que aí cabe uma vírgula, mas está errada, porque você está separando o sujeito professor com o seu verbo, entenderam? Então, não se usa de jeito nenhum. E a oração fica: todos os alunos daquele professor entenderam a explicação. Então, não se usa vírgula. Esse é clássico, viu? Não pode esquecer. Não se usa vírgula antes, separando seu sujeito e verbo. Deixa eu ver o que estão comentando. Não. Quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Em nenhum caso, professor. Nenhum caso. Não se separa. Isso, regra gramatical. Dúvida? Aí, se eu for colocar no caso, eu tenho que colocar depois do sujeito, verbo, vírgula. Isso, não se pode separar o seu sujeito e o seu verbo, certo? Isso é uma regra gramatical, que às vezes a gente vê muitos textos acontecendo isso, mas gramaticalmente ela está correta. Mas se for assim, pela entonação, como a gente aprendeu, eu mesmo, eu tinha uma tia, na época que eu estudava, ela falava que a vírgula é para dar um descanso da voz. Por exemplo, nesse sentido aí, a vírgula caberia se eu fosse como a tia naquela época me ensinou, que é disso, é para dar um descanso na voz. Olha aí, todos os alunos daquele professor entenderam a explicação. Aí, beleza, encaixou. Mas só que, gramaticalmente, pela gramática normativa que a gente segue, está errado. Não se separa sujeito de seu verbo em uma oração, certo? Vamos lá para o segundo. A vírgula não pode ser usada entre o verbo e logo após seu complemento, objeto direto, indireto, em forma de oração, inclusive, ou predicativo do sujeito. Aí você pode dizer, professor, mas eu não sei o que é isso. Tem por obrigação de saber, porque isso você já viu no ensino fundamental, mas não vou entrar no mérito desses assuntos agora, porque vai atrapalhar o que eu quero, que eu preparei para hoje, que é pontuação. Depois a gente pode revisar o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é uma oração que eu sei que você já sabe, o que é o predicativo do sujeito. Certo, gente? Não se preocupe. Veja bem, ó, os alunos entenderam a vírgula aí para quê? Não encaixa. Então, os alunos entenderam toda aquela explicação do professor sobre vírgula. Então, é direto, não existe vírgula. Se fosse, como eu já falei, fosse respeitando a pausa, aí sim, a gente colocaria, mas não é isso. Olha a outra, os alunos precisam de uma explicação detalhada sobre vírgula. Os alunos entenderam que precisam estudar bem a vírgula. Os alunos precisam de que o professor os ajude, os alunos ficaram satisfeitos com a explicação. Então, nenhum destes casos se usa vírgula, certo? Vamos lá. Terceiro, a vírgula é facultativa entre o complemento de um verbo e logo após o adjunto adverbial. Não se preocupe, continua a dizer. Isso tudo que vocês já viram, a gente depois vai revisando com o passar do tempo. O que é um adjunto adverbial. Só lembrando, adjunto
é algo que está junto do nome. Então, adjunto. Adnominal está junto do nome. Adverbial junto do verbo, certo? Mais adiante nós vamos entender isso. Então, olha só. Nossos alunos ficaram exercitando questões de vírgula ontem à noite. Então, ela aqui neste caso, segundo a gramática, ela é facultativa. Porque você pode usar ou não. É onde a gente tem que saber também quando usar ou não, porque tem regra. O bom da língua portuguesa é que todas as suas regras têm suas exceções. Nesta oração, ou você usa a vírgula ou não usa neste caso. Ó, aqui na primeira ficou. Nossos alunos ficaram exercitando questões de vírgula ontem à noite. Aqui embaixo, se eu quiser colocar a vírgula, separando o seu adjunto adverbial de lugar, aceita. Então, quando é uma adjunta adverbial de lugar, de modo, de coisa, é aceitável, porque você está dizendo o que o outro está fazendo. Aí a vírgula, ela é facultativa. Se ela tiver, beleza. Se ela não tiver, também não está errado. Nossos alunos ficaram exercitando questões de vírgula ontem à noite. Então, quer dizer, a vírgula serve para destacar. Quando eles ficaram? Ontem à noite. Certo? Então, 4. A vírgula não pode ser usada entre um substantivo e seu complemento nominal ou adjunta de nominal. Então, aqui ela não pode de jeito nenhum. Olha só, todos os alunos, aí para dar um descanso da voz como era ensinado, poderia colocar a vírgula, mas sabemos que, agora nós estamos sabendo que é errado. Então, todos os alunos daquele professor entenderam a explicação. Então, não tem vírgula, certo? Já 5. A vírgula não pode ser usada entre a locução verbal de voz passiva e o agente da passiva. Aí você pode dizer, ô professor, o senhor está falando de locução, está falando de complemento nominal, agente da passiva, e eu não estou entendendo nada. Mas, gente, esses assuntos são assuntos de ensino fundamental e assuntos de primeiros anos. Que primeiros anos faz uma revisão. Mas, como a gente teve um ano atípico, o ano passado, tenho certeza que a gente não viu isso. Porque a gente não sabia nem como se comportar. Então, isso aqui a gente vai revisar agora no segundo bimestre, tudo isso para vocês relembrarem que vocês já viram no ensino fundamental, certo? Olha só, então não pode você separar entre uma locução verbal, uma voz passiva e o agente da passiva. Todos os alunos foram convidados. Eu poderia botar uma vírgula aí se eu fosse querer dar uma pausa, mas não aceito. Todos os alunos foram convidados por aquele professor para a feira, certo? Vamos lá, continuando. Bem, normalmente as vírgulas são colocadas entre termos que interrompem as estruturas sujeito, verbo, complemento e seu adjunto. Então, normalmente se coloca a vírgula. Normalmente se coloca a vírgula aí, são colocados. Olha só, o professor do curso, aí você vai explicar quem é o professor do curso, Fernando Pestana, ministra aulas de português, que é o sujeito, o verbo, complemento, adjunto, adverbial. Já no 2, sujeito mais o verbo, complemento mais o adjunto. Eu estudou quem? O livro deste professor, que isso aqui é uma figura de linguagem também, que a gente já viu falar sobre isso, toda a aula de ontem. Você pode separar aqui com 2 vírgulas para você destacar quem você estudou, certo? Já no 3º, sujeito, o verbo, mais o complemento e o adjunto adverbial. Olha só, o professor explicou pontuação. Eu posso separar e exemplificar o que significa isso para mim, que é minha maior dificuldade, magistralmente. Já na locução verbal de voz passiva, também mais o agente da passiva. Fui homenageado. Quando? Ontem à noite, por alguns alunos e amigos. Até aí, tudo bem, certo? Bem, se você compreender todas as informações anteriores, terá mais do que meio caminho andado, pois tais questões são recorrentes em concursos e vestibulares, certo? Para sistematizar mais ainda a vírgula, vejamos seu uso dentro do período simples
e dentro do período composto. Aí você pode dizer, professor, quando é um período simples, quando é um período composto? Outro assunto que é para vocês dominarem também, gente. Período simples é quando a oração só contém um verbo. Período composto, quando a oração tem mais de um verbo, certo? Então, a vírgula dentro do período simples. Olha só, alguns exemplos foram retirados do Manual de Redação da Presidência da República para melhor ilustrar o assunto. Olha só. Primeiro, separa termos de mesma função sintática numa numeração. Então, ele separa, a vírgula serve para separar também. Ó. Simplicidade, clareza, isso é fato. A gente sempre usa essa regra. Está vendo que a gente usa esse sentido aqui? Por quê? Porque na nossa leitura, no nosso convívio, na nossa prática, a gente vê isso. Então, a gente usa, vamos dizer, praticamente sem saber que é o correto usar. Separar termos numa mesma função sintática. Olha a oração. Simplicidade, clareza, objetividade, concisão são qualidades a serem observadas na redação oficial. Devemos observar a simplicidade, a clareza, tudo separando, bonitinho, certo? Como se viu, numa enumeração pode-se dispensar a conjunção que liga o penúltimo ao último elemento e deixar só a vírgula. Então, ele quer dizer o quê? Você pode, pode dispensar aquele uso do e, que a gente usa no final. Vamos dar um exemplo aqui. Quando eu digo, ó, fui na casa da avó, chegando lá, peguei manga, acerola, e separando por vírgula, acerola, goiaba e caju. Esse E eu posso tirar e colocar outra vírgula, sem problema. E também, se eu não colocar vírgula, o E também ele vai ser aceito pela gramática, certo? Vamos lá. 2, separa posto explicativo. Então, quer dizer, você explica alguma coisa, ele tem a função de separar as vírgulas. Aristóteles. Quem é Aristóteles? O grande filósofo. Gente, lembrando, tem gente que costuma colocar só uma vírgula aqui, mas o correto aqui tá um desvio gramatical. É um erro. Um erro pequeno, mas se você colocar uma vírgula aqui, tem que colocar as duas. Aristóteles, quem foi Aristóteles? O grande filósofo, foi o criador da lógica. Então, 3, separa vocativo. Brasileiros, quem são os brasileiros? É chegada a hora de votar. Então, quer dizer, você está invocando os brasileiros para fazer o quê? Votar. O 4, separa predicativo dos sujeitos deslocados. Então, o sujeito deslocado é o quê? Aquele que não está. Sujeito, verbo, complemento. Ele está ou verbo ou complemento, verbo e o sujeito, ele está mudado, ele está deslocado do seu local de origem, certo? Sereno e tranquilo, o condenado esperava sua morte. Então, aqui o sujeito é aqui, ó, o condenado, né? Então, o normal que a gente encontraria é se ele tivesse no início, mas porque ele está depois, não quer dizer que a frase está errada. O condenado, sereno e tranquilo, esperava sua morte, certo? 5. Gente, até aí tudo bem? Alguma pergunta? Não, professor. Posso continuar, né? Então, vamos lá. Posso continuar. Se eu tiver depressa demais, vocês me falam que eu dou um freio, que eu costumo andar meio... Porque é uma revisão, né? A gente costuma andar mais depressa um pouquinho. 5, separa termos como objeto e direto, normalmente. Aí eu pergunto a vocês, gente, vocês lembram o que é um objeto direto e indireto? Hein, galerinha do mal? Vocês lembram? Professor, se colocar alguma coisa assim, eu relembro, mas lembrar agora eu não lembro, não. Mas eu sabia que isso daí, eu zerei uma prova por conta desse assunto, aí eu aprendi na força da marra. Tem que aprender mesmo, porque é muito cobrado você saber o que é um objeto direto e indireto. O direto já está dizendo, ele é direto, ele não tem preposição. O indireto tem uma preposição. É isso uma dica, só para você identificar quando é um objeto direto e um indireto, certo? Vamos lá. Depois eu vou entrar nesses termos para a gente explicar melhorzinho um pouquinho. Então, olha só, separa termos objeto direto ou indireto, normalmente deslocado de sua posição normal na oração. Isso é um caso facultativo. Olha só. As explicações sobre vírgula, o professor procurou lhes dar. Então, é facultativo. Pode usar ou não pode. Quem vai dizer é você. Esse também é outro caso facultativo. As expressões para mim,
para ti ou para si, ou sinônimas, quando indicam benefício próprio ou posse, independentemente de sua posição na frase. Por exemplo, para mim, você coloca ou não. Para mim, nada é melhor que acordar depois do meio-dia, não é, Irene? E dormir depois da meia-noite, não é, Irene? Isso aí, professor. Então, essa vírgula aqui, você coloca se quiser. Não só a Irene, né? Muitas pessoas aqui no grupo gostam, né? De acordar, né, Felipe, Eugênia, João, Sandriele, Gisele, gosta de dormir tarde e acordar tarde, né? Que era para ser o contrário, dormir cedo e acordar cedo. Não, professor, eu durmo tarde e acordo cedo. Não, eu durmo tarde e acordo cedo. Todo dia, 6 horas, eu tô de pé. O correto é dormir cedo e acordar cedo. Não dormir tarde, nada de dormir tarde. Hoje, vocês não podem. Eu sei que vocês ficam na rede social até tarde da noite, só postando vídeo, assistindo vídeo, que aqueles que me acompanham na rede social eu também estão acompanhando. Eu acompanho a vida de vocês também. E acho interessante os vídeos que vocês fazem lá. Muito criativo, não é por sinal. Mas a gente pode usar essa criatividade para o nosso estudo também, que prova que vocês são super criativos, né? Vamos lá. 7. Separa termos repetidos. Esse é fato, né? Isso a gente só comentando, mas... Ô, professor, licença. Pode falar. Uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida é sobre o me e o min. O senhor tem um exemplo básico, assim, para dizer onde eu coloco cada um? Olha só, o mim, ele sempre vem para encerrar uma fala. Você tem que ter esse sentido. Eita, você trouxe algo para mim. Beleza, tá. Agora, se você quiser falar, eita, você trouxe algo para mim fazer ou mim comer, é errado. Não se pode. Para eu fazer, para eu comer. Você veja que ele pede o complemento. Tem um complemento à frente. Então, lembre-se disso. Se você está encerrando uma fala, um final, é mim. Se você tem um complemento, sempre costuma usar o eu, certo? Mas aqui tem um exemplo, olha aqui, ó. Aí você pode dizer, professor, mas o senhor diz quando encerra uma fala, é mim. Mas quando tem um complemento, usa eu. Mas aqui, poderia usar para eu, nada melhor? Não, olha o sentido. Então, você está encerrando a fala. Para mim, encerrou aquele sentido da fala. Nada é melhor que acordar. Por isso que o mim, ele tem essa função. Isso é dica, viu, gente? Não é o que a gramática diz. O que a gramática for dizer, aí eu vou usar no termo técnico, que eu vou colocar uma questão dessa aqui no Instagram hoje, viu? Para vocês aprenderem melhor, certo? Me aguardem. Se vocês lembrarem... Professor. Oi, pode falar. Porque eu quem desenhou está certo? Eu quem desenhou... Sim, eu tinha um professor, o Aderbal lembra, de inglês, ele falava que na gramática era correto falar não isso é assim, tipo, eu quem desenhou. Você está exemplificando aí, você está usando uma conjunção adverbial aí, ó. Eu quem? Quem foi? Você que desenhou. Não é eu que desenhou, eu quem desenhou. Você está dando um reforço ao seu sujeito. Não está errado, não. Está correto. Mas de outra maneira, se eu quisesse falar, seria como? Não, você poderia, na fala, eu que desenhou, isto aí, beleza, você entendeu. Mas na hora da escrita, você tem, como eu sempre falo, você tem que seguir a gramática normativa, entendeu? Na fala, a gente não... Eu quem desenhei? Isso, eu quem desenhei. Eu quem desenhei este objeto, certo? Ou algo aí, dependendo do contexto da sua fala. Também, Irene, a gente tem que olhar bem dentro do contexto. Não é palavra solta, é como a língua portuguesa sempre fala a vocês. Tudo tem suas exceções. Eu estou dizendo aqui nesse sentido, mas vai ter frases que não comportam esse sentido. Por isso que é bom a gente ver o contexto da frase, o que comporta, o que não comporta. Mas, é como eu digo, a gente vai estudando e vai revisando isso tudo com o passar do tempo, certo? Mas, como diz, não é caso de você botar a regra e dizer, o professor disse, essa regra serve para tudo. Não, gente, não é isso. Lembre-se que língua portuguesa tem suas regras, suas exceções. E muitas das vezes a gente muda o sentido da palavra, o sentido da oração com
o contexto da sua frase, da sua fala. Você tem que estar ligado nisso, certo? Vamos lá. Deixa eu ver mais. Onde nós paramos? No 8. Separa os adjuntos adverbiais deslocados. Então, ó, a multidão foi, aos poucos, avançando. Está vendo que ele está se separando? E isso pode se usar quando você separa o adjunto adverbial. O 9. Separa certas expressões explicativas, retificativas, exemplificativas, como isto é, ou seja, ademais. Então, se você coloca essas expressões em seus textos, em suas orações, muito cuidado, que ele tem que vir com vírgula. Olha só, o político, a meu ver, tem gente que coloca o político, a meu ver, e outro errozinho, gente, que eu já vi muito, quando você vai colocar a meu ver, tem gente que coloca um H aqui. Cuidado, a meu ver, aí dá o sentido de passado. Então, aqui é do futuro, não tem um H, certo? Político, a meu ver, deve sempre usar uma linguagem clara, ou seja, olha só as vírgulas, de fácil compreensão, certo? E vírgula dentro do período composto. Então, quer dizer, aquela oração que tem mais de um verbo. Marcar a elipse de um verbo. O que é elipse, gente? Coisas que vocês já viram também no ensino fundamental. É a ausência. Eu vou dar uma explicação geral para vocês terem. Elipse é a ausência de algo, a ausência de uma palavra, a ausência de uma conjunção, a ausência que essa ausência não vai tirar o sentido da frase, certo? Aí por isso que na língua portuguesa conhece. Eita, aquela frase tem uma elipse. Elipse, então quer dizer, tá? Uma ausência de alguma palavra, mas que não prejudicou o sentido, certo? O decreto regulamenta os casos gerais a ponto e vírgula, né? A portaria, vírgula, os particulares. A portaria quer dizer regulamenta os casos particulares. Então, ele está fazendo uma supressão de palavra para passar a mesma informação que não tem necessidade, certo? Ponto e vírgula. Então, nós falamos um pouquinho da vírgula. Vírgula tem muito mais coisa, mas a gente... Isso, eu peguei as coisas mais importantes para a gente ter esse conhecimento. E com passar com a prática de atividade de leitura, que eu sempre falo para vocês que é muito importante, vocês prestando atenção nas colocações de vírgulas, a gente vai melhorando e vai entendendo bem melhor quando usar a vírgula. Deixa eu ver se eu pego um pouco d'água para mim, a garganta seca. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos entrar no ponto e vírgula, que é uma coisa mais simples do que vírgula, e às vezes a gente usa como fosse uma vírgula também. Olha só, numa posição de vírgula. Ponto e vírgula é usado para marcar uma pausa maior do que a vírgula. Seu objetivo é colaborar com a clareza do texto. Então, quer dizer, se usa ponto e vírgula quando você quer destacar a sua fala, quer destacar algo a mais. Ó. As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas. Aí você vai explicar por quê. Mesmo em caso de dúvida, portanto, elas devem ser respeitadas. Então, quer dizer, os dois pontos serviram para destacar. Vamos lá. Tem a segunda frase também, ó. Em criança, era um menino tímido, mais inteligente. Então, vou explicar essa situação, vou dar um destaque maior. Quando o moço era esperto e alegre. Agora, como homem maduro, tornou-se um chato. Então, vocês estão entendendo? O ponto e vírgula, ele serve para realçar uma fala ou explicar uma fala que você está querendo dizer, certo? Vamos lá. 2, que não tem muita coisa de destacar, não, nesse ponto e vírgula. A gente usa conforme a nossa necessidade de destaque no texto. 2, separar vários itens de enumeração. Então, ele serve também para separar. Isso a gente vê muito em livros de leis, de códigos, de coisas. Por quê? Ele serve para separar incisos, separar os incisos dos artigos. Olha aqui, ó. Artigo 1º, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Isso você encontra muito em livros de leis. Já os 2 pontos é coisa simples também, que não requer muita dificuldade.
Os 2 pontos marcam uma supressão de voz em frase ainda não concluída. Em termos práticos, este sinal é usado para introduzir uma citação, que pode ser um discurso direto. Olha, assim disse Voltaire. Ele disse o quê? 2 pontos. Aí você vai explicar o que o outro falou, certo? Assim disse Voltaire. Devemos julgar o homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. 2. Introduzir um aposto explicativo, enumerativo, distributivo. Olha aqui, os 2 pontos. Amanda tinha conseguido finalmente realizar seu maior propósito. Qual foram os propósitos? Seduzir Pedro, que, por sua vez, amara 3 pessoas. Eita, danadinho. Magda, Luana e principalmente a si mesmo. 3. Introduzir uma explicação e enumeração após as expressões, por exemplo, isto é, ou seja, a saber, como, etc. Então, veja bem, olha só como fica. Adquirimos vários saberes. Como? Aí você vai explicar quais foram os saberes que você adquiriu. Aí 2 pontos e você explica a sua fala. Vamos lá. Marcar uma pausa entre orações. Olha aqui o exemplo. Ele já leu muitos livros. Então, aí dá aquela pausa. Pode-se dizer que é um homem considerado culto. Então, se vocês notarem, no contexto geral, os 2 pontos sempre está explicando algo que você já tinha falado, né? Ó, precisamos usar na vida. Aí ele explica por quê. Devemos fazê-lo com cautela, certo? E a 5ª, marcar uma invocação em correspondência. Então, isso aqui, prezados senhores, prezados alunos, prezados professores, a gente bota 2 pontos e continua. Então, é como o contexto eu estava dizendo a vocês, para dar uma explicação do que você já tinha dito ou você vai falar, certo? Já o ponto, esse é clássico, né, gente? Que a gente sabe o ponto. Emprega-se o ponto, basicamente, para indicar o fim de uma frase declarativa de um período simples ou composto. Pode substituir a vírgula quando o autor quer realçar o ponto, pode fazer isso também. Enfatizar o que vem após. Evita-se isso em linguagem formal. Veja bem, posso ouvir o vento assoprar com força, derrubando tudo. Você pode usar esse ponto aí, mas o correto seria usar uma vírgula ou 2 pontos explicando o que você estava falando, certo? O ponto também é usado em quase todas as abreviaturas. Fevereiro, habilidade, quando a gente quer abreviar uma palavra, a gente costuma usar o ponto. Agora, cuidado, gente. Tem abreviação que a gente, às vezes, usa o ponto errado. Por exemplo, etc. Às vezes, a gente coloca etc. e bota pontinhos, que é errado. Se já está dizendo etc., ponto, já sabe que tem algo a mais. Não precisa botar 3 pontinhos, certo? Ao ponto do etc., termina o período. Logo, não pode haver outro ponto, como reticência. Feijão, arroz, etc. Aí bota pontinhos, que eu mesmo fazia muito isso. Mas, gramaticalmente, é errado. Se é etc., ponto, a gente já sabe que tem algo a mais, certo? Absurdo também é usar etc., seguido de reticência. Tarará, tarará. Isso é errado. Chama-se ponto parágrafo aquele que encerra um período e a ele se segue outro período em linha diferente. Então, ponto parágrafo, aí você muda. Se é o ponto continuativo, você continua na mesma linha. Esse último ponto agora, antes do esse, é chamado de ponto continuativo, pois a ele se segue outro período no mesmo parágrafo. Ponto final é este que virá agora. O ponto final, pronto. Olha aqui, ponto final. Sobre esse assunto, a gente encerrou. E todo mundo sabe, né? O ponto final. Já o ponto de interrogação, gente, esse é clássico, né? Esse é clássico. Até na nossa fala, nos nossos comentários, se a gente não faz aquela entonação para mostrar, para dar a entender que tem um ponto de interrogação como uma pergunta, a gente fica sem entender. Outro dia, tem um aluno que chegou para mim, não assistiu a aula e mandou uma mensagem para mim. Teve aula hoje?
teve aula hoje? Claro que teve, não respondi nada. Aí depois ele manda, professor, o senhor nem responde minha pergunta. Eu digo, qual pergunta você fez? Porque se na escrita você não tem uma interrogação, a gente não vai entender. Tem contexto que a gente não vai entender que é uma pergunta. A gente pensa com afirmação. Teve aula hoje? Eu sei que teve. No meu entender, ele está dizendo, teve aula hoje. Com certeza. Com certeza. Não é verdade? Vamos lá. Então, ponto de interrogação marca uma entoação ascendente, que pode ser entonação, a mesma coisa, entoação, certo? Elevação da voz com tom questionador. Usa-se nestes casos, frase interrogativa direta. O que você faria se lhe restasse um dia de vida? Isso é uma pergunta, não é uma pergunta meio sem lógica. Que eu acho que a pessoa soubesse que só tem um dia de vida, a pessoa só queria dormir. Que não ia fazer nada, né? Vamos lá, gente. Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Tá tudo tranquilo? Estão compreendendo? Não entendi. Sim. Rafael, o que foi que tu perguntou aqui? Apenas etc. Hein, Rafael? Isso, eu perguntei, e quando tem apenas etc, sem o ponto, o ponto... Não, tá segundo errado, ele? né? Só etc tá errado, porque você não tá dizendo que tá terminando a frase, nem continuando nada. Você tem que botar etc, ponto. Que a gente sabe, Tá, tem tá algo ok, então, a era mais, só essa dúvida mesmo. certo? Vamos lá, gente, continuando. E o ponto de exclamação. Esse é clássico, né? Quem é que não sabe? Eu sempre digo assim, gente. O ponto de exclamação é o seguinte. Ele serve para tirar você do seu estado normal. Vamos dizer assim, o estado normal. Como? O susto, quando diz, ai, socorro! Então, quer dizer, você usa o ponto de exclamação porque tirou da sua situação normal, do seu estado normal. Isso se usa o ponto de exclamação na nossa linguagem. Mas na gramática ele tem uma explicaçãozinha, né? Ponto de exclamação é empregado para marcar o fim de qualquer frase com entonação exclamativa, indicando altissonância, exaltação de espírito. Normalmente exprime admiração, surpresa, assombro, indignação, ordem, etc. Coitada dessa menina. Que linda mulher. Saia daqui. Então, quer dizer, ele está entonando a voz, certo? Está dando destaque. Está saindo do seu estado normal. Quando eu digo silêncio, então, ali eu estou usando o ponto de exclamação para chamar a atenção, saindo do meu estado normal para que vocês parem de fazer barulho, certo? Vamos nós. Travessão. É um sinal bastante usado na narração, na descrição, na dissertação e no diálogo. Portanto, figura repetida em qualquer prova. É um instrumento eficaz em uma redação. Pode vir em dupla, se vier intercalado na frase. Veja seus usos. Indica mudança de interlocutor no diálogo, que é o discurso direto. Então, quer dizer, são diálogos. A gente costuma usar travessão quando é um diálogo, quando a gente está fazendo um diálogo de pessoas diferentes. Aí coloca o travessão para especificar quem é que fala agora, especificar quem fala depois. Ele serve mais ou menos para a gente fazer isso, certo? Já o parênteses, muito semelhante aos travessões e às vírgulas, são empregados para colocar relevo certos termos. Eu digo que o parênteses ele é colocado ou para explicar ou para destacar algo que você tem na sua fala, na sua oração. Exemplo, Marlene Pereira, ser artificial ou piegas, você já está explicando, lhe perdoa o incondicionalmente. Então, quer dizer, o parênteses também não é caso de se preocupar, que a gente sabe quando usar, que a gente usa nas nossas escritas para dar aquele destaque. Então, não chama nem muito a atenção dos parênteses, que é esse, ou creio que todo mundo sabe usar eles. E as aspas? Aspas também são usadas comumente em citações, mas também em outras funções bem interessantes. Atualmente, o negrito e o itálico vem substituindo frequentemente o uso das aspas. Resumindo, elas são empregadas antes e depois de citações textuais. Você escreve algo
que não é seu, aí você bota o nome do autor e bota aspas. Então, está explicando de quem é essa fala. Então, ele serve muito em textos, nas redações que a gente faz, que a gente vai colocar uma citação de uma revista, de uma notícia, a gente coloca aspas, já fica claro aquele que está lendo, sabendo que não é a fala não é nossa, a escrita, não, o pensamento não é nosso. 2, para assinalar estrangeirismo, neologismo, arcaísmo, gírias e expressões populares ou vulgares. Por exemplo, quando você quer colocar alguma gíria, alguma expressão popular dentro do seu texto, coloque em aspas, para saber que você está colocando só para dar um exemplo, não é sua fala de origem. Aí pode, você coloca entre aspas. Olha um exemplo aqui, ó. Mulher filé da capilé em repórter nerd. Então, quer dizer, são palavras diferentes, você ou você colocava em negrito, mas hoje a gramática permite que a gente use entre aspas. Então, ó, para realçar uma palavra, a gente coloca aspas também para dar destaque dessa palavra, em tom irônico, né, que ele fala. Quando se cita nome de mídias, por exemplo, ouvi uma notícia onde? No Jornal Nacional, entre aspas. E as reticências, gente, são empregadas para assinalar a interrupção de pensamento. Então, a reticência também é usada, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você foi no supermercado. Fui no supermercado comprar arroz, café, fubá, aí reticência. Então, quer dizer, você não foi comprar só isso. Então, você tem alguns itens que você foi comprar que não precisou colocar, dá a entender. Então, a reticência serve para quê? Para dizer que tem algo a mais ali naquele seu pensamento, naquele seu texto, certo? Indicar partes suprimidas de um texto. Pronto, é mais ou menos o que eu falei. Sem precisar você colocar o texto todo, já coloca a reticência e dá a entender que tem algo a mais. Para indicar hesitação, suspense ou breve interrupção do pensamento, ó, eu não a beijava porque a reticência tem algo a mais. Eu tinha vergonha. Você dá aquela pausa e você coloca depois. Para realçar uma palavra ou expressão, normalmente com malícia, ironia ou outro sentimento. Ó. Ela é linda. Pode ser uma ironia ou você pode... Ninguém sabe quando você coloca reticência. Certo, gente? Então, a gente chegou no nosso final da revisão sobre pontuações. Agora eu pergunto a vocês. Algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta? Estou agora todo ouvido. Alguma Vai mandar no grupo, professor? Vou, daqui a pouco eu boto esse conteúdo, se vocês quiserem imprimir ou anotar no caderno, sempre é bom, porque na dúvida a gente vai lá dar aquela revisada. Agora eu vou... Tem alguma pergunta? Gente? Tá. Sobre o assunto eu não tenho não, mas sobre a redação, o senhor vai corrigir, dar alguma nota, alguma coisa Com que a certeza. gente fez? Todas as redações eu estou corrigindo devagarinho, como eu disse a vocês, né? Tem algumas pessoas que já deu retorno, tem outras que eu estou ainda corrigindo. Então, daqui para o final do bimestre, eu tenho que corrigir tudo para dar uma pontuação, certo? Quem entregou está lá registrado e eu estou olhando devagarinho. Gente, então agora eu quero passar um videozinho para vocês sobre pontuação, certo? Deixa eu ver aqui. Bem interessante, com imagens. Deixa eu pegar ele aqui para a gente só destacar o que a gente está falando. Só um minuto. Deixa eu ver aqui, viu? Para passar para vocês. A gente assistir, a gente fazer uma fixação daquele conteúdo. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu transmitir para vocês, para a gente... Ai, ai, ai. A gente assistir aqui um pouquinho para uma didática diferente. Estão vendo aí? Deixa eu tirar meu som. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Enrolação.
o canal que desenrola o português para você. A nossa aula de hoje é sobre a pontuação. A pontuação é extremamente importante porque recupera recursos específicos da língua falada, como as pausas e a entonação, mas também contribuem para a coerência e coesão de textos. Saber pontuar corretamente te fará escrever muito melhor, e é por isso que preparei essa aula de hoje, para te ajudar a mandar bem na escrita. Fora que é um tema muito cobrado em concursos e provas. Por isso, fique comigo até o final da aula de hoje, porque ela é muito importante para você, ok? Ah, lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, é a sua chance de se inscrever agora e ativar o sininho de notificações para receber todas as aulas que eu postar por aqui. Assistindo às aulas, tenho certeza de que o seu português irá melhorar a cada dia. Preparado? Vamos começar então. Como devemos usar sinais de pontuação? Ponto final. Usamos o ponto final para indicar o final de uma frase declarativa. Ganhei um cachorro hoje. Se você reparar na frase, eu fiz uma declaração e pronto. Consegui transmitir a ideia e acabei. Usamos o ponto final também para separar períodos. Fique comigo, não vá embora. Eu simplesmente separei as orações, os períodos, e coloquei um ponto final assim que acabei de transmitir a minha ideia. O ponto final é utilizado para abreviar palavras. Por exemplo, AV é igual avenida, DR é igual doutor. 2 pontos. Ele aparece para iniciar a fala dos personagens. Por exemplo, a minha prima olhou para mim e disse: senti saudades. Antes de aposto, ou orações apositivas, enumerações, ou até mesmo palavras que explicam, resumem ideias que já apareceram na frase anteriormente. Por exemplo, esse é o problema dos alunos. Querem tirar notas boas mesmo sem estudar. Antes de citação. Como já dizia Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ponto e vírgula. Veja só, o ponto é uma pausa longa, já a vírgula é uma pausa breve. Agora, o ponto e vírgula é uma pausa regular. Normalmente, os leitores se sentem confusos por conta disso, mas não tem mistério. Utilizamos ponto e vírgula para separar orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. Pedro comemorou o aniversário no clube. Não gosta de praias e nem de cachoeiras. O resultado foi o seguinte: 10 professoras votaram a favor da aula, 9 contra. Vírgula. A vírgula indica uma pausa no discurso. A vírgula é tão importante que pode mudar o significado da frase quando não utilizada corretamente. Pois é. Olha só um exemplo disso. Não digam a verdade. Nessa frase, eu estou dizendo para ninguém falar a verdade, certo? Agora, olha só o que uma simples vírgula é capaz de fazer. Não, digam a verdade. Agora, estou dizendo para que todos digam a verdade. A vírgula serve para separar termos da mesma função sintática. Vou precisar de manteiga, leite, açúcar e ovos. Para separar aposto. Carla, minha amiga, virá amanhã. Aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica melhor outro valor substantivo ou pronominal, já mencionado na frase. Então, nesse exemplo que eu te passei, eu falo sobre a Carla. Daí você vai pensar, ok, mas quem é Carla? Então, eu já te respondo, minha amiga. Sendo assim, eu utilizo vírgulas para explicar. Uso vírgula para separar vocativo. Leonardo, traga-me um pedaço de bolo. Sempre que você se dirigir a palavra a alguém, para que o interlocutor saiba que você está falando com ele, você precisa utilizar o vocativo. O vocativo pode ser o nome dessa pessoa, um apelido ou até mesmo uma expressão que deixe claro que você está falando com o interlocutor ou vários, como é o caso de pessoal ou gente. Mas, vírgula não é só isso, ok? Na verdade, existem muitas regrinhas sobre a vírgula.
Em breve eu farei um vídeo completo explicando como utilizá-la da forma correta. Por isso, ative o sininho de notificações para receber a aula assim que ela for postada, combinado? Ponto de interrogação. Esse é bem fácil, né? Utilizamos em perguntas diretas. Por exemplo, você já deixou o seu like nesse vídeo? É uma pergunta que eu faço diretamente a você. Ponto de exclamação. Como o próprio nome diz, é utilizado para exclamar. É colocado em frases que denotam sentimento, como surpresa, admiração, desejo, susto, ordem, espanto. Por exemplo, que dia lindo! Agora, você sabia que o ponto de interrogação e o de exclamação podem ser utilizados juntos? Pois é, nesse caso é quase uma interjeição. Olha só esse exemplo. Você conseguiu passar na prova de cálculo. Sério? Não é bem uma pergunta, consegue perceber? É uma resposta que envolve muita emoção. Então, posso utilizar ponto de interrogação e exclamação juntos. Aspas. As aspas são utilizadas para enfatizar palavras, expressões. A aula do professor foi irada. É utilizada também para delimitar citações de obras. Bendito seja aquele que semeia livros e faz o povo pensar. Castro Alves. Falando em citações, acabei me lembrando do Enem. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link muito especial para você que com certeza vai te ajudar demais se você quer mandar bem no Enem, ok? Confira porque eu tenho certeza que você vai gostar. Travessão. O travessão é utilizado para iniciar a fala de um personagem. A mãe perguntou ao filho: já fez o dever de casa? É utilizado para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Pedro, dono da pizzaria, chegou tarde hoje. Agora, cuidado para não confundir o travessão com o hífen, hein? Não é a mesma coisa. Lembrando que eu tenho uma aula sobre hífen aqui no canal. Recomendo que você dê uma olhadinha para compreender a diferença. Reticências. As reticências aparecem quando há indicação de dúvida ou hesitação de quem está falando. Não sei, acho que prefiro não ir. Usamos também para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Quem sabe se tentar mais tarde? Para suprimir palavras. Camila gosta de comer pizza, hambúrguer, batata frita. Parênteses. Os parênteses são utilizados para isolar explicações. O aluno, o mais mal-humorado que já vi, não quis apresentar o trabalho. Também é utilizado para acrescentar informação acessória. Fui ao parque, lanchei um sanduíche, um refrigerante e aproveitei a minha tarde. Perfect. Agora, vamos fazer um teste rápido para ver se você aprendeu mesmo. Quais frases estão pontuadas de forma errada? Eu vou te deixar pensar durante 10 segundinhos, mas se você precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo, ok? Então, tempo! E aí, será que você acertou? Se você respondeu que as frases erradas são a letra B e a letra D, você acertou. Na letra A, eu tenho um ponto final. Eu digo que eu não tenho medo do escuro e pronto, eu consegui transmitir a ideia. A pontuação está correta. Na letra B, depois do nome Fernando, eu preciso adicionar uma vírgula para separar o vocativo. Vocativos são termos isolados na oração quando cumprem a função de chamar a atenção, quando preciso colocá-lo em evidência. Os vocativos costumam aparecer isolados na oração por uma vírgula. Como eu estou falando com o Fernando, a vírgula precisa estar presente. Outras frases para você entender melhor. Amiga, você saiu ontem? Pessoal, venham tirar uma foto. Os vocativos também podem aparecer ao final do enunciado. Você saiu ontem, amiga? Venham tirar uma foto, pessoal.
Observe que a vírgula continua ali. A letra C está certa, pois eu utilizo o ponto de exclamação quando eu quero exclamar. Quando alguém toma um susto, a pessoa está assustada. Então, o ponto de exclamação está correto na frase. Agora, na letra D, nós temos um probleminha. A frase não é uma pergunta direta, e sim uma pergunta indireta, porque não começamos com pronomes interrogativos e não usamos ponto de interrogação. Analise a frase novamente. Preciso saber se você irá lanchar mais tarde. Seria uma pergunta direta se eu perguntasse: você irá lanchar mais tarde? Mas não é o caso. Então, ao invés de um ponto de interrogação, deveria ter um ponto final. Que pena, você errou. E aí, fácil, né? Se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like no vídeo, porque é uma forma de você dizer para mim que eu devo... E aí, pessoal? Voltei. Cadê vocês? Estão aí? E aí, gostaram da animaçãozinha? Para vocês entenderem melhor o assunto de hoje? Sim. Pronto, viu, gente? Então, olha só, essa era a nossa aula para hoje, né? Essa revisão eu queria fazer, ver se vocês entenderam. Se não entenderam, gente, se ficou alguma dúvida, depois que essa aula estiver postada lá, vocês dão uma revisadazinha, que é sempre bom. Esse conteúdo eu vou colocar para vocês, mas tem muito conteúdo bom na internet também, explicando esse mesmo, sendo com outra didática. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem dúvida ainda, a gente corre atrás para melhorar o nosso entendimento e a gente compreender para poder usar essas regrinhas em nossos textos, que é muito importante, certo? Deixa eu pegar aqui a frequência de vocês. Deixa eu ver aqui onde é que está. Ô, professor, Pode falar. vai ter dever. Não, hoje não. Hoje eu não vou passar. Vou deixar para passar tudo na última semana, que é semana que vem, né? Para fechar, eu vou passar uma atividadezinha para a gente fechar o bimestre. Então, hoje eu não vou deixar vocês mais tranquilos, essa é a palavra, né? Passar atividade não. Deixa eu ver, hoje são 7. Deixa eu ver aqui, 7 de maio. Pegar a frequência de vocês, viu, gente? Vão assinando a frequência, porque a frequência é um documento de vocês também. Não podem deixar de assinar. O senhor vai colocar no grupo? Coloco no grupo, vou colocar aqui também, certo? Quem tiver aqui já vai assinando. Ó, ela já está aí, você já vai assinando. Outra coisa, peraí, deixa eu ver aqui, se eu coloco logo no grupo também, que aí vocês já vão assinando para registrar, porque já fica registrado, né? Deixa eu ver se eu volto aqui, gente, só um minuto. Cadê a Irene? Saiu, foi? Irene, eu acho que aconteceu algum problema com a internet dela. Essas internet a gente paga, mas a danada não corresponde o que prometem. Internet dela. Professor, o senhor pode mandar o link desse vídeo que o senhor acabou de apresentar lá no grupo? Vai ficar tudo na aula, viu? Vai ficar tudo na aula. Aí você só pegar, que daqui a pouco eu estou postando. Olha aí, viu, gente? Vai ficar tudo na aula, viu, gente? Aí só depois você olhar, passa a aula gravada, você já pega na parte do vídeo para assistir, você depois vê o link e quiser dar uma olhadinha mais depois no canal deles, é bem interessante, tem uns vídeos bem interessantes mesmo. Pronto, gente, agora eu quero fazer com vocês o registro desse momento com a gente, certo? Então vamos abrir a câmera para fazer o registro, porque como já sabe, né, eu faço o registro e no final do bimestre dou uma pontuaçãozinha, certo? Então vou contar 5 segundos, abre a câmera quem quer para a gente fazer esse registro e ficar registrado. 1, 2, 3, 4,
5. Todo mundo sorrindo. Quem abriu a câmera? Pronto, já fiz o registro, porque aí eu vou analisar quando for fechar o bimestre e eu vou dar uma pontuaçãozinha extra para vocês, certo, gente? Alguma pergunta mais, algum questionamento? Estamos encerrando nossa aula por hoje. Vou deixar vocês livres, já fiquei tempo demais, a internet não ajuda, tem alguns aí que eu sei que dados móveis é meio complicado. Alguma pergunta, algum questionamento? Não. Pronto, gente. Então, olha Não. só. Daqui a pouco eu vou colocar a aula lá no grupo, certo?